Agora, boa noite, oficialmente. Nós vamos continuar o estudo do capítulo que a gente fez só a metade, porque a discussão ficou grande, aí a gente parou lá na metade, né? Deixa eu só responder aqui no chat. Vamos lá. A gente está num capítulo onde a gente está falando sobre psicose, luto e depressão, né? E aí a gente falou um pouquinho sobre a psicose. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o luto e a depressão, como a gente lida com isso e como que isso é presente na nossa clínica e como o pensamento do professor Cassorla traz para a gente uma luz. Por quê? Porque são assuntos, gente, muito, muito recorrentes, tá? Então vamos lá. No início, para quem está com o livro físico, é a página 54, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que ele vai falar é que o luto, ele é uma coisa natural. Alguém que a gente ama, alguém que a gente gosta quando falece, vai trazer o sentimento do luto, né? A vivência do luto. Agora, como que essa experiência vai acontecer, vai direcionar se esse luto vai ser um luto saudável ou não. O que é importante ressaltar é que quanto mais a gente tem um luto prolongado e um luto baseado em sofrimento, maior a chance dele se tornar um luto patológico. Existem alguns estudos que dizem que um luto pode durar até 2 anos. Porém, eu não gosto da marca temporal. Por que eu não gosto da marca temporal? Porque cada experiência é única. Cada sujeito é único. E elaborar o luto nem sempre é fácil. Eu atendo uma mãe que o filho faleceu. E aí, vira e mexe, o assunto do filho volta. Ela está elaborando essa perda. O que eu quero trazer é que essa questão de quando vai se tornando uma melancolia, uma depressão, esse luto ele precisa de ser também acolhido na nossa clínica, tá? E eu quero trazer uma outra versão também do luto. Porque se a gente vai para a psicologia, o luto vai muito além da perda de um ente querido. Existe luto com todo o rompimento de vínculo que é importante. Não é um vínculo que seja bom, que seja importante, significativo. Vai ter luto quando há uma separação no casamento. Mesmo que aquele casamento seja uma porcaria, vai ter luto. Sabe um luto que eu tive um atendimento e que para mim ele foi diferente, porque foi a primeira vez que eu atendi? Eu atendi só essa paciente. O luto pela perda de um animal doméstico, um pet. A gatinha viveu 14 anos com a pessoa. E aí essa gatinha faleceu. E essa pessoa teve um processo de luto enorme com essa experiência. Oi, Michele. Eu tive uma cliente, né, uma paciente, que ela ficou 2 sessões, literalmente, só falando da morte da cachorra. E ela viveu com a família 14 anos. Então, assim, quando ela veio para a família, o filho tinha, acho que 11 anos. E aí, hoje, o filho estava com 24, 25 anos, sabe? Todo um processo, que aí tinha neto já. E ela ficou 2 sessões falando. Aí, recentemente, agora, ela parou de falar e tudo mais. Aí, recentemente, agora deve ter uns 2, 3 meses, ela virou e falou que agora que ela tá conseguindo retirar as coisas para jogar fora, para doar e tudo mais. Aí eu perguntei se ela já estava preparando, né, o coração, se ela estava aceitando querer ter outro por agora. Aí ela falou, ainda não. Então, olha a grandeza disso, né? E de ainda não dar conta de ocupar o espaço com outro animal. Não está preparada ainda para pôr outro animal ali. E a gente pensar que no luto não é uma questão de substituição, é uma questão de experiência. Um animal nunca vai ser igual ao outro. Quer ver uma coisa muito pesada?
quando há uma perda gestacional. Aí vem um infeliz e fala assim, mas logo, logo você engravida de novo. Gente, é um filho, é uma gestação, é a morte de um sonho, é o rompimento com uma questão que é importante, significativa. Então, a gente tem que ter esse acolhimento dentro do setting analítico para que a experiência do luto seja tal como possível, saudável. E aqui é tal como possível mesmo, porque, gente, tem luto que não vai ser saudável. E a gente precisa de acolher até esse... Olá, João e Andréia. A gente tem que tomar esse cuidado muito importante em saber deixar com que as pessoas tenham liberdade de dizer sobre um sofrimento. A Fábia comentou, né? No meu caso foi triste, uma pessoa que disse, não fica assim. Quando meu filho nasceu, eu passei muito mal também. Tipo, uma morte com passar mal. Não, não é a mesma coisa. É uma coisa que é importante, a gente não compara a nossa vivência com a do paciente. Nem para igualar, nem para diminuir, nem para colocar como maior ou menor sofrimento. O luto é algo único. É algo único. E a nossa clínica tem que ter lugar para a escuta disso. Uma das questões importantes é que o luto ele pode ser vivenciado de muitas maneiras. Algumas experiências se repetem. Elizabeth Kubler-Ross é uma autora que fala muito sobre a morte. Então, ela inicia, se eu não me engano, ali um estudo muito grande sobre o luto, sobre a morte. A psicologia do luto, ela é muito linda, tá? Mas ela não é para qualquer um, porque ela depende de estudar muito. O que eu quero falar agora é que é normal o enlutado sentir raiva de quem faleceu. Eu já tive pacientes que virou para mim e falou assim, mas eu tô com ódio do meu pai. Por que ele quis morrer? Como se fosse um novo abandono. E aí, a gente tem que acolher até essa raiva. Porque o objeto de desejo, um desejo inconsciente, permeado de pulsão, acabou de ser destruído. Então, esse laço, ele, para ser ressignificado, ele precisa de tempo, ele precisa de espaço, ele precisa de um ambiente suficientemente bom. Outro sentimento comum é a culpa. Às vezes não tem nada a ver, mas a culpa aqui não obedece a um processo lógico, até porque o inconsciente, ele não obedece à lógica do consciente. Ele tem sua lógica própria. É sentir-se responsável pela morte de alguém. E isso, gente, é muito, muito, muito presente. Eu vou dar um exemplo meu como paciente. Eu ajudei a cuidar da minha avó. Quando ela faleceu, ela estava com idosa e com câncer metastático. Eu me senti culpado pela morte dela. Se ela não morresse de idade, ela ia morrer de câncer. O que eu tenho a ver com ela ter morrido naquele momento? Nada. Mas o sentimento vem. E o Winnicott, principalmente, ele vai falar que a culpa ela é uma marca do desenvolvimento psíquico, do desenvolvimento emocional do sujeito. A culpa vai nos revelar o quanto que a gente tem a capacidade de se importar com algo ou alguém. Quando a culpa vem, ela demonstra um passo no processo de amadurecimento, mas se a gente para na culpa sem questioná-la, sem entender, sem buscar aprofundar, ela adoece. Então, eu tenho uma frase assim muito recorrente que culpa, ela é importante, mas se a gente fica nela, ela nos paralisa.
Então a gente precisa de dar um passo além da culpa. E, às vezes as pessoas vão trazer de uma forma inconsciente que é um desejo seu que a pessoa tenha morrido. Sabe quando alguém está num processo tão grande e a gente fala assim, nossa, é melhor que essa pessoa vá embora para parar de sofrer? Vocês já tiveram isso aí? Na experiência de vocês? Porque eu já. E aí, na hora que a pessoa morre, você fica, meu Deus, será que foi eu que desejei a morte dela? Não. Mas isso vem no nosso coração. E a gente tem que ter muita atenção com isso, tá? E como que a gente vai acolher, né, essa dor? Existe um processo que chama agressividade natural, onde o bebê ele agride a mãe para que essa mãe real seja, entre aspas, testada. Então o bebê, já viu quando o bebê ele começa a mãe é feia, a mãe é boba, a mãe é chata? O bebê vai mamar e ele morde o seio, como se ele estivesse ali te testando. Quando você permanece, mesmo quando ele te ataca, é o que faz o vínculo permanecer, o vínculo afetivo acontecer. Assim também vai a agressividade no luto. Quando a gente agride o objeto ou a pessoa perdida, que tem muito significado, e ainda assim, o significado ele permanece imutável. Mesmo tendo raiva que a pessoa morreu, eu continuo amando a pessoa. É quando aquilo que está diante da gente vai acontecendo com mais naturalidade. E quando esse luto ele vai para outros ambientes, né? Gente, eu tenho uma experiência muito legal de luto infantil. Alguém já viu luto infantil? A gente vira para a criança uma pessoa muito do âmbito ali doméstico, da família, doméstico, ali falece. E a gente vira para a criança e fala assim: nossa, fulano virou uma estrelinha. Tá bom. Um dia uma criança virou para mim e falou comigo assim: "E qual estrelinha que a vovó está? Eu quero ir para lá brincar." Eu olhei para o céu e tinha um tanto de estrelinha. Como é que eu vou saber onde que ela está? Qual que é minha avó? E como que você explica para uma criança o processo da morte? Se ela simbolizou como uma estrela. E aí a gente foi pro brincar. A gente brincou e a gente criou uma historinha onde a avó era uma estrela. E toda vez que ele olhava para o céu, a estrela que mais brilha é a avó. E ele foi criando. A criança foi criando, foi criando, foi criando. Aí ele virou para mim um dia e falou assim: Moreira, não, minha avó não virou uma estrelinha. Minha avó morreu. Eu falei: e o que é a morte, então? Ele: não sei, mas estrelinha ela não virou. Então tá bom. E como é que você tá, ele? Ah, eu tô bem, mas eu tô com saudade da minha avó. Minha mãe não faz bolo igual minha avó. E eu quero o bolo da minha avó. Falei, esse gostinho aí, você não vai sentir mais. Mas você pode gostar de outro bolo e ainda assim lembrar da sua avó. É, minha mãe faz um bolo que parece com o dela. Não é igual, o da minha avó era melhor. E aí a gente começa a ver como que até a imagem que a gente coloca a criança inserida no luto, ela precisa de ser cuidadosamente trabalhada. Dá espaço. Por quê? Porque o luto para os pais dessa criança estava tão difícil de ser suportado que se ele perguntasse da avó em casa, o assunto fugia, sabe? Ficava, não podia mais ser dito. Porque estava difícil aquele luto naquele ambiente familiar. Se ele perguntava, gente, cadê minha avó? A avó assistiu televisão, vão ver um desenho no YouTube, vão. Não, ele estava perguntando cadê a avó dele.
Aí ele falou comigo, só, eu não vou ver minha avó mais. Isso é uma porcaria, né, Murilo? Falei, é uma porcaria. Pronto. Foi só ele ter um lugar para falar, desculpa, das conclusões dele, que fez ele ter um espaço para elaborar esse luto. A gente vai dando uns passos para o luto depressivo, tá, gente? O que seria, na visão de vocês, um luto depressivo? E aí, Michele, Andréia, o que é um luto depressivo na visão de vocês? Eu acredito que seja aquele luto onde a pessoa não consegue tocar a vida, né, sem o outro. Inclusive, eu tô com uma tia, assim, ela acho que não é esse ponto de luto depressivo, mas ela citou pra gente, tá fazendo 3 meses que a minha avó faleceu, 4 meses, né? E ela se pega, tipo, falando assim: Nossa, eu tenho que ir na mamãe hoje. Nossa, tá fazendo frio, eu tenho que ligar lá pra cuidadora pôr meia na mamãe. E ela falou que quando vem essas sensações, é uma tristeza que ela não tem vontade de fazer mais nada. É como se ela revivesse aquele momento, né? Então, eu acredito que é esses lutos onde fique mais difícil, né? Você tocar a sua vida, que você meio que paralisa. Porque o luto, eu acredito que ele tenha fases, né? E da negação, do choro, né? E por aí vai. Mas eu acho que deve ser aquele momento onde paralisa, você paralisa. Eu só vou te trazer uma ideia, tá? A própria Elizabeth Kubler-Ross, ela fala muito desse luto enquanto fases. Hoje, na psicologia, a gente não fala muito sobre essas fases do luto. Porque o que a gente começou a perceber no desenvolvimento do conhecimento científico é que não existe a fase da negação, depois a fase da agressividade, né, da raiva, e depois. Não. É tudo ao mesmo tempo. A mesma hora que eu tô com raiva, eu tô sentindo falta, e ao mesmo tempo eu tô me organizando a vida e tô reelaborando essa perda. Então não existe essa estratificação. Existem vivências simultâneas, tá? E sim, gente, a gente vai parar com isso de uma forma muito, muito grande. A questão aqui é que esse luto, quando ele passa a ser depressivo, ele passa a ser patológico. Às vezes há uma integração tão grande entre a pessoa e o objeto perdido, esse objeto de desejo perdido, que a pessoa não sabe quem ela é sem a pessoa que perdeu. Isso é muito recorrente quando vem mães que perderam os filhos. Então a mãe fala, principalmente quando é criança, tá? A criança que, gente, que criança que não dá trabalho. Não existe. Eu fico brincando. Que mãe de recém-nascido que tem saúde mental? Nenhuma. Aí você vira, e aí sua criança ali com 2 anos, completamente dependente do seu cuidado, essa criança falece. Gente, o que a mãe faz? Tem 2 anos que ela está ali sendo mãe. Vai falar que aquilo ali não pode ser difícil? Claro que vai ser. E aí vem uma questão: como que é difícil lidar com luto? Olha, tem um campo da psicologia, da psicanálise atual, que é a psicanálise do luto, a psicologia do luto, que está crescendo enquanto área de atuação. Tem serviços funerários hoje que oferecem psicoterapia ou análise para os familiares que estão em um luto muito difícil de ser processado após a perda. E a gente nem conhece essas áreas de atuações que são mais recentes, vamos dizer assim, né, como área de atuação profissional. Depois vem uma questão da autopunição, né? A culpa, e parece que agora eu preciso de sofrer para punir a mim por não ter preservado a vida de alguém. Então é aquela pessoa que não se permite
Olá, nosso amigo, tudo bem? Ó, Beleza? tchau. Tchau. Tá comendo coisa gostosa, né? Doce de leite. Ah, que triste, hein? Eu achei que você queria chegar da escola e comer uma salada de alface. Você queria? É Não melhor que fala. doce de leite, né? Mas não tem. É, Eu não tenho. Eu posso fazer nada, né? não tem Não, alface. claro que não. Doce de leite é muito melhor. Tá certíssimo. Tem, né? Casa de vó é pra isso. Eu tenho quem quer sentar? Aí a gente vai vendo, gente, que essa autopunição, ela se dá assim, ó. Perdi alguém muito importante. Tô num luto muito difícil. E eu, inconscientemente, permaneço em estado de sofrimento porque eu me coloco em um estado em que, se eu superar o luto, eu necessariamente esqueço ou invalido o vínculo perdido. E aí eu começo a alimentar o sentimento da perda, da negação, da agressividade, da depressão, da melancolia, tá? E aí, quando vem essa culpa inconsciente pela morte de alguém, predomina, esse processo de luta ele vai se complicando, torna patológico, necessidade de punição, de castigo, pode conduzir a ideias suicidas. Se alguém morreu, eu não tenho eu não posso estar vivo sem alguém. E aí vem o pensamento suicida. Isso também é recorrente, tá? E aí a gente tem que dar um olhar, que essa identificação com a pessoa que falece, com o morto, não pode a pulsão de morte ali, ela não pode falar mais alto do que a pulsão de vida. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que ter cuidado redobrado para injetar pulsão de vida, sem descaracterizar o vínculo ou sem desmerecer a perda. Gente, aqui é muito, muito sério. Porque aqui é um lugar onde, muitas vezes, no início do processo do luto, vai tentar o suicídio. Tá? E aqui, que normalmente é nessa hora que eles nos procuram para análise. É nessa hora. Porque, gente, a análise, a psicoterapia, o cuidado da saúde mental, infelizmente, culturalmente, só é buscado no último recurso. Antes, eles tentaram tudo. Esconder a dor, esconder a fragilidade, tudo. E normalmente eles vão chegar para a gente porque alguém mandou eles irem. Eles nem vão porque querem. Porque o luto está ali ainda machucando. E aí, tem uma experiência que é legal, que é na análise do Cassorlão, suicídio inconsciente pelo luto. Já viu aqueles casais de velhinhos que viveram 60 anos juntos? Aí um falece, passa um pouquinho, o outro falece também. Ele morreu de quê? Eu acredito que seja de dor. É, Eu já vivenciei algo assim que a pessoa morreu no dia que o outro morreu. Não aguentou. sim. Eu já vi casos do filho falecer e a mãe falecer na hora do funeral. Teve um infarto. Tem um senhor aqui, conhecido, que ele faleceu, passou 1 mês e meio, a esposa faleceu. Eles tinham 70 anos de casado. Os dois estavam com quase 100 anos. Então, assim, ele morreu de quê? Eu falo de tristeza. O bom mineiro ia falar de coração partido. Saudade. E é isso mesmo. Porque aquela perda levou a sofrimento, a perda de apetite, a uma dificuldade de cuidar de si mesmo. E isso tudo foi acarretando numa fragilidade que já é pré-existente, indicativos para a morte.
Então, seria isso um suicídio inconsciente? É esse o questionamento que o Caçorla coloca. Porque a gente, no senso comum, a gente vai ver como uma morte natural. Mas quantas mortes naturais, na verdade, são buscas inconscientes pela morte para aliviar o sofrimento? Existem, sim, tá, gente, alguns indicativos biológicos para a depressão. Existe, a ciência está aí desenvolvendo isso. Mas ninguém para na depressão só pelo aspecto patológico. Depende da experiência de vida, depende de como a gente foi formado como sujeito, depende das primeiras interações que a gente teve, depende da constituição do sujeito enquanto fator determinante, enquanto estrutura do inconsciente. E uma questão é, quando há perda precoce na infância, como é que vocês lidam com isso? Por exemplo, a criança que a mãe faleceu, a criança que o pai faleceu. Isso é difícil, porque é uma perda significativa num ambiente, uma faixa etária em que ele não tem recurso emocional para poder simbolizar o luto, linguagem para simbolizar o luto, que ele não diz da perda, mas ele sente a perda. Como que isso vai interferir posteriormente na, 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 na sua saúde mental? E aí vem uma outra pergunta, né? Uma outra fala ali que eu acho que ele resume muito bem. O ato suicida em si não tem fator genético associado, mas o transtorno afetivo pode ter. Ou seja, a gente não descarta o biológico, a gente integra o biológico. Por isso que no tratamento e no cuidado de pessoas que tenham a tendência suicida, é necessário a identificação, é necessário o cuidado multiprofissional. Eu não vou atender alguém sem encaminhá-lo a um psiquiatra. Aí nem é para Andréia, nem para o João Batista, nem para a Fábio, mas para mim e para a Michele. O que eu vou falar? Nós temos um lugar onde a gente diz, eu, psicólogo X, CRP X, atendo o paciente X com a ideação suicida. Eu tenho que preencher isso num site. Porque caso ocorra, já tem um indicativo de que há uma ideação anterior e o cuidado na hora que ele chega no hospital já vai mais adiante. Isso nos protege legalmente. E eu acho isso tão importante, né? Aconteceu um caso aqui no interior aqui de Minas Gerais, né? Bem na minha cidade mesmo, minha cidade chama Araújos, uma cidade bem pequenininha, que eu questionei. Porque quando eu fui falar, o negócio aconteceu tipo à noite, e eu já sabia, né? A gente vai chamar isso de como se fosse algo cantado, a pedra cantada. E eu perguntei pro tio desse rapaz que assassinou o namorado. Eu falei, ô Du, como assim? Tava todo mundo assim, cansado de saber. Falou, ah, pois é. Eu falei, mas e o psiquiatra que atendia esse cara? Ele não falou nada, ele não contou porque ele estava dando todos os sinais, ele estava falando. Não, ninguém fez nada. Aí agora, para ele não ser preso, aí foi preso, saiu, porque tem dinheiro e tal. Aí agora, para ser preso, eles querem que o psiquiatra, o psicólogo, dê uma carta. Aí, por que não deu antes? Por que não deu antes? Mas será Entende? que esse paciente, dentro do consultório, dava sinais? Ele falava era na rua, eu mato, eu faço, eu vou matar. Mas e no consultório? Eu não atendi ele, né? Eu Por que eu assim, estou te falando, gente? O lugar onde o povo mais mente, inclusive nós, tá? No nosso ambiente terapêutico, é junto com quem está nos tratando. Ó,
O obeso nunca vai falar que come por compulsão. O depressivo nunca vai ter responsabilidade sobre a sua depressão. É sempre alguém que não deixa ele em paz e não deixa ele ser feliz. O violento, ele é o incompreendido da vida. O homem que bate na mulher vem com o discurso de que a mulher não é uma mulher boa para ele, por mais que ele ama muito, essa mulher nunca corresponde ao amor dele. Até que ele chegue para mim e fala: Murilo, hoje eu bati na minha mulher porque eu tenho prazer em vê-la sofrer. Isso vai demorar muito. Muito. E aí vem também o suicida. Hoje ele me diz que a vida não tem sentido. E é daqui um ano, talvez, que ele vai falar comigo assim: Murilo, eu tenho um revólver do lado da minha cama que todos os dias eu penso em me matar. Porque se ele fala, ele assume. Se ele fala, não há defesa. Então é um id, olha, uma pulsão instintual, pulsiva, que fica ali em uma briga pulsional com o ego para saber quem é que está no controle. E um superego extremamente bem estruturado para poder olhar para ele e falar: opa, eu também estou nessa briga. Vamos ver quem que vai conseguir falar primeiro. Quem é que vai conseguir dizer primeiro? Quem é que vai estar no controle? Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque não sei se esse. Eu não. O paciente, gente, ele vem igual todos os outros, com todos os mecanismos de defesa, ó, forte, estruturado. Até que o ambiente analítico permita que esses mecanismos de defesa vão se abrandando, isso carece de tempo. Por isso que na psicanálise a gente não trata sintomas, a gente trata pessoas, porque o sintoma muda de forma de manifestar. Enquanto ele não é elaborado, ele vai se tornando outras formas de manifestação. Olha, eu tenho um paciente que ele usava maconha, aí ele não usa mais a maconha, tá? Hoje ele bebe todos os dias. Aí resolveu parar de beber. Sabe o que ele está fazendo agora? Fumando. Ele vai mudando as formas de lidar com aquela falta precoce que ele ainda nem vê como uma falta. Então, o sintoma muda a forma de manifestar enquanto não é elaborado o trauma. E aqui vem uma questão importante, né? Muitos pacientes, para não falar todos, porque generalizar com todos é difícil, mas são quase todos mesmo, ainda tem uma dificuldade, sabe qual? Lidar com a ambivalência. E essa tal ambivalência é complicado. Eu te amo e te odeio. Eu quero você perto e, ao mesmo tempo, eu quero que você suma. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Eu te admiro, mas você tem noção de tantos defeitos que você tem? Eu te acho inteligentíssimo, mas na primeiro contragosto você é louca. Vocês já viram essas frases na clínica de vocês? Porque eu já vi isso na minha clínica e já vi isso na minha vida particular. A ambivalência ainda é, para nós, algo falho em muitos momentos, tá? O que vocês estão pensando, refletindo aí, que vocês estão tudo caladinho hoje? Michele, Eu de novo? chegou um paciente para você, Hum, tá? 15 anos.
Perdeu a primeira namorada. A menina que ele mais gostava, que ele estava namorando, traiu ele com um colega da escola e ele viu. Ele se cortou todo. Tá com a ideação suicida. O que você faz? Nossa, Murilo. Então, eu acredito que inicialmente eu vou escutar a dor dele, deixar ele trazer. E vou ser sincero, vou pedir ajuda, porque eu vou te falar uma coisa. Já aconteceu de aparecer pessoas nessa situação, não que teve a traição, mas o corte no corpo físico, e eu fiquei totalmente perdida. Então, eu não sei. Eu ia recorrer à supervisão, a recorrer a essas questões. Mas Mas assim, inicialmente ele tem eu ia 15 anos. acolhê-lo. Inicialmente eu iria acolher, né? Primeira sessão ali, escutar e tudo mais. Essa primeira sessão, gente, cuidado, talvez você vai prolongar o tempo. E se esse rapaz tem 15 anos, ele é menor de idade. Você vai ter que conversar com ele sobre a importância de notificar os responsáveis legais. Porque é sua obrigação legal. Você é obrigado a isso. Depois, você vai ter que sair dali conversando com ele a importância de buscar uma avaliação médica. Porque na primeira sessão, a pessoa normalmente não fala que quer suicidar. Mas se está numa dor tão insuportável, ele vai falar. E eu não sei medir, eu não conheço aquele paciente, eu não sei falar se ele vai ou não fazer. Talvez recorrer a um médico, a um pronto atendimento, onde vai ter um psiquiatra de plantão. E que seja um bom, assim, que seja psiquiatra. Então, por exemplo, eu tenho. É do SUS. Eu já sei para onde que eu mando meu paciente. Tem um convênio X, que aqui na minha região é mais recorrente para quem tem convênio. Eu já tenho para onde mandar. Eu já tive que mandar paciente sair do meu consultório, adolescente, a mãe entrar no consultório, pegar ele e levar para internação. E ficou 30 dias internado. E aí? Quase morri, porque eu não tinha esse lugar para indicar. Aí eu mandei para um lugar, um encaminhamento. Desse lugar falaram, olha, aqui a gente não atende menor de idade, mas esse aqui atende aí, esse indicou para o lugar certo. Aí eu já tenho uma outra referência agora. A gente tem que ter esses processos de atenção, tá? E, Michelle, eu não vou te falar quais são. Senão ela pergunta depois lá no grupo. Me fala onde que são as referências para você encaminhar o paciente. Não vou te contar. Vai procurar os seus. Com amor e carinho, tá, Michelle? O professor ele fala que existem 3 formas mascaradas de morte, com as mesmas motivações. E aí, que eu quero parar um pouquinho para a gente refletir. Uma é o suicídio da pessoa enlutada, melancólica. Outra é o luto patológico, em que o sobrevivente não consegue se desligar do morto e passa a viver só de recordação. Às vezes mantendo hábitos e objetos como se o morto não tivesse ausente. Vamos parar nessas duas. Quando o suicídio vem por um luto patológico, gente, ele vem pelo desespero de não suportar a morte. Quando ele vem um suicídio inconsciente por essa dificuldade de desligar, é uma negação da morte muito presente. Eu tive uma pessoa que faleceu por suicídio, tá? Uma pessoa nova, assim, adolescente também, e morreu.
Os pais mantiveram por 10 anos o quarto da pessoa intacto. O fone de ouvido no mesmo lugar. Levantava, tirava poeira e voltava. As roupas no cabide da mesma forma dentro do armário. Abria o quarto para tomar uma ventilação e fechava. O vidro de perfume nas mesmas posições. Foram 10 anos para esvaziar o quarto. O pai e a mãe entraram numa depressão enorme de não sair da casa, de não conversar com ninguém. Tá vendo? É um processo de suicídio inconsciente porque houve um luto muito grande, que virou patológico. Mas também porque não desliga do morto. É como se fosse um só. Se ele morreu, eu morro também. Mesmo que eu morra em vida até que a morte real aconteça. E a terceira forma é uma forma mais dissimulada. Que após a perda das pessoas queridas, quando o indivíduo perde a vontade de viver e termina por morrer naturalmente ou após uma doença. É a fragilidade emocional que chega a promover uma patologia que vai justificar a morte. É o caso dos idosos que a gente falou ali como uma possibilidade de morte inconsciente. Eu queria trazer para vocês, eu esqueci de separar, aqui. Porque a culpa, gente, vai estar ligada muito ao suicídio, tanto ao suicida quanto ao que fica, tá? Então, a psicanálise e o sentimento de culpa do Winnicott. Leia esse texto. Não é um texto grande, mas é um texto que vai fazer muita diferença na forma como a gente lida com o sentimento de culpa dentro da nossa clínica, tá? É uma sugestão de leitura aí. Murilo, você podia repetir, por favor? Cortou um pouco. Chama Psicanálise e o Sentimento de Culpa. Andréia. Estou aqui. Como que você lida com o luto na sua clínica? Então, oh Jesus, hoje mesmo, na verdade, semana passada, eu encontrei com um jovem, né? Na minha cidade, tem um dia que eu tiro para mim fazer. Eu estou ajudando uma amiga que eu ajudei a ela ir para psicanálise e eu pus na cabeça dela, chama Laura, para ela atender jovens. Aí, dia de segunda-feira, eu tiro um minutinho, assim, uns 30 minutos, né, para reunir com ela, para a gente fazer uma coisa que nós estamos fazendo na minha cidade, que é social. E semana passada encontrei com um jovem lá no consultório antes de entrar para a sala dela. Aí, beleza. Ele me relatou: Andréia, eu não estou conseguindo ficar sem minha mãe. Só que ele não é tão jovem. Aí eu pensei, o que será que essa mãe representava para ele, né? Na minha cabeça, mas quem ia atender era a Laura, não era eu. Aí já fiquei pensando, né, como que ele falou comigo assim, porque sabe que nos dias que ela já estava doente, aí eu estava dormindo lá no quarto dela e tal, pensei, já estava fazendo outra função, né? E hoje, né, segunda-feira, eu estive lá, e aí tinha uma pessoa acompanhando ele, que falou comigo assim, ele não quer mais viver. Ele tá falando que não consegue, né, ressignificar, né, sem a mãe. O que é que eu percebo, né? E depois até já mandei uma mensagem para a Laura até antes dele entrar e antes de eu sair. O que é que eu vejo, né? Quando a gente não pontua dentro de casa, né? Como mãe, que essa mãe não pontuou, essa mãe ela
não fez a função certa, né? Porque uma coisa é você ser mãe, outra coisa é você ser filho, outra coisa é você ser esposa. Misturou tudo. E o menino Mas perdeu realmente. depende. Oi? Essa mãe faleceu de quê? Ela estava doente, mas ela já também já tinha uma idade média, já. Por que que eu Mas tô te acho que ela falando? bebeu muita Normalmente, bebida alcoólica, acho que ela ficou uma doença tipo hepática, algo assim. E aí eu mandei normalmente, uma. quando a mãe passa pela doença, inverte o lugar, né? O filho tem que cuidar da mãe. Isso, aí eu achei que foi um pouco isso. E aí eu até mandei uma mensagem para a Laura hoje, falando sobre pedir ajuda, porque ele está dando sinais que não vai aguentar. E lá na clínica atende um psiquiatra, amigo nosso, né? O doutor Ismael, e eu falei com ela, pode direcionar para o doutor Ismael, porque ele está sem energia, né? A gente vai chamar libido, né? Ele está sem... Perdeu o sentido de vida. Perdeu o sentido de vida. E aí, Mas eu, como uma pessoa que estou só junto com ela, né? No caso, não é um paciente meu, né? Eu, se fosse na minha situação, quando você falou aí de 15 anos, o meu filho, Davi, há muitos anos atrás, não muitos não, 5 anos atrás, que hoje ele tem 20 anos, ele passou por essa situação, só que ele não cortou o corpo. Ele gostava de uma menina na escola, e na minha casa nós somos cristãos, nós vamos à igreja evangélica, na minha cidade nós vamos numa igreja batista. E aí nós não bebemos, nós não fazemos uso de bebida alcoólica por uma escolha nossa lá em casa e tal. E meu menino foi para a festa, chegou lá, a menina estava com outro, e o outro era bem moderno, bebia, fumava, e o meu menino mais assim, mais quieto, a menina disparou nele lá e falou com ele, não, Davi, não sei, você não é para mim, né? Tipo assim, você não gosta do que eu gosto. E essa menina, eu já tinha feito a fita dela, porque ela gostava de andar com o meu menino mais velho. Então, ela já tinha os costumes de um mais diferente. Então, e o Davi era muito novinho, coitado, 15 anos. E passou por isso, quando ele chegou em casa, me contou, falou, mãe, a fulana estava lá e a senhora vê o poucaso que ela fez comigo, inclusive ela me humilhou lá no meio de todo mundo e tal. Eu falei, deixa comigo. Uns 2 dias depois, mandei uma mensagenzinha no Instagram para ela, falei que eu queria conversar com ela. Só que ela me encontrou no restaurante, ela ficou branca, né? Que aí não deu nem prazo. Eu fui, chamei para ela, falei com ela assim, amiga, quando você não quer uma pessoa, você não precisa falar para ela, né? Com todas as, né, letras. Você podia ter poupado o meu filho. Mas até eu te agradeço, porque realmente eu acho que quem não é para o meu filho é você. E realmente, hoje ela é uma custosa lá na minha cidade, e meu menino, graças a Deus, continua aí firme, cumprindo o propósito com ele, que eu falo com ele, Davi, nós nascemos para fazer a diferença, normal já tem demais. Então nós somos ô, André, diferentes, normal tem demais. qual que é o impacto dessa interferência tão grande na vida do seu filho? Então, o Davi é um filho que foi muito complicado para mim. Eu não posso, eu não podia ter filho, eu não podia ter filho nenhum. Aí o meu primeiro filho foi tudo bem, o segundo filho morreu, né? Aí o terceiro filho, com muito custo, ele veio, muito custo, por causa que eu tinha diabetes na gestação. E aí tinha que ficar fazendo tratamento de manhã, de tarde, de noite. Tinha que tirar o filho com menos de 7 meses. Esse Amaury Júnior, que é meu segundo, na verdade é o terceiro, ele nasceu com menos de 7 meses, com quase 5 quilos, porque ficava macrossômico, né? Com a diabetes gestacional, o filho vai crescendo, crescendo, vai tomando insulina, né? E normalmente nascem com uma predisposição. E aí o Davi, aí eu já tinha usado um implante, nem podia engravidar. Aí coloquei um implante que chama Implanon, né? Que naquela época devia ser o que tinha para gente que tinha diabetes. Imagino que né, um investimento melhor para não ter o filho. E com acho que uns 5 meses que eu coloquei o implante, eu apareci grávida do Davi.
Então, o Davi é uma promessa na minha vida. Imagino que Deus realmente queria que eu tivesse esse Davi, porque não era para ter de jeito nenhum. Porque em 99, não sei se é 9, que tem uma chance de ter o filho. E eu tenho o Davi. O Davi nasceu. Então, para mim, o Davi, ele é uma pessoa diferente, costumes diferentes, menino educado, menino bom. Então, assim, acho que a gente ensina, né, os princípios, tudo, a respeitar o próximo, amar o próximo, né? A gente vai, né? Já o meu filho mais velho, ele mais assim, despachadão, o outro mais tranquilão, mas o Davi é o filho do bem mesmo, sabe? É aquele tranquilão e tudo. Isso para mim, depois até eu achei que era até desnecessário, porque ele desembolou bem, saiu fora, já arrumou outras. Pode escolher a mulher que quiser, porque ele é muito bonito, né? Educado, e não está tendo quase que no mercado, então ele passa aperto para dar conta. Eu falo com ele, Davi, não pode, meu filho, não faça com filha do outro o que você não quer para você. Então, para mim, é muito difícil até, sabe? Quando eu fico vendo as coisas acontecendo e a gente não dá conta de alcançar tudo, de fazer tudo que precisa, né? Que eu não posso. Eu falo com ele que ele tem a história dele, ele vai viver das próprias histórias. Mas como ele me acompanha muito na psicanálise, ele assiste muitas coisas, ele lê muito, ele fala que quer ser psicanalista. Ele já tem mais, assim, facilidade de lidar com as situações hoje, graças a Deus. Já, né? Nesses 5 anos ele evoluiu bastante. Ah, isso aqui dá um caso lindo para a gente pensar, mas eu vou me policiar por causa do horário. Mas, nossa, minha boca até coçou aqui agora. Oi, Michele, você tá com a mãozinha levantada. Eu nem vi que meu microfone estava aberto, gente. Quando ficar assim, da interferência, vocês mandam fechar, tá? Agora que eu vi. Então, eu coloquei lá no grupo, pus lá, filme, Mensagens para Isabelle, no nosso grupo lá. É uma comédiazinha romântica, mas é muito bonitinha e mostra uma forma que a pessoa teve para lidar com o luto. Eu lembrei aqui, à medida que a gente foi conversando, revivendo Eu as ia falar do histórias. mesmo filme. Mesmo? Nossa, eu assisti ele ontem, eu achei assim. Gente, sensacional. Sensacional. Assistem, porque eu acho que vocês vão gostar muito da forma que a pessoa criou para lidar com o luto dela. Eu acho até que se um dia eu precisar, eu vou copiar. Muito legal. Então, já que você ia falar dele, comenta aí, fala aí o que você quiser Eu falar. não. É só uma sugestão de quem tem Netflix assistir, porque é muito bom para repensar a forma de lidar com o luto nas suas diversas estratégias que a gente vai construindo aí durante o processo de luto, tá? Eu achei aquele filme, assim, bem interessante, como que se deu a reviravolta ali de lidar com o luto. Uma pessoa que tem raiva, uma pessoa que tenta beber, uma pessoa que faz de tudo para elaborar um luto, tá? Então fica aí uma sugestão. E aí, João, como é que você lida com o luto dentro da clínica? O João não está atendendo, então vou inventar um caso aqui para ele, João. Vou inventar um caso aqui para ele. Um caso que eu conheço, tá? O pai tem o filho mais novo e esse filho é o filho endeusado, tá? Que gosta das mesmas coisas, aquele filho super para frente, super autoastral, que até das coisas erradas que o pai gosta, ele também gosta, é a cópia perfeita do pai. Um dia, esse menino fica na sala assistindo televisão e os pais foram dormir. E quando o pai acordou no outro dia, esse filho estava morto no sofá por morte súbita. Esse filho tinha 13 anos. O que você faz com esse pai? Primeiro caso, teria que ver essa relação, de qual ele já tem algum precedente patológico, fisiológico, que está tendo essa morte súbita. Não tem. Não tem. Não. Seria uma situação até difícil de se lidar, mas esse pai mereceria uma certa atenção, já que já teria envolvimento com álcool, com bebidas, né?
e como se tirou todo o afeto dele, toda a estrutura psicológica de qual se direcionou a esse filho, essa perda faz com que ele se torne cada vez mais sensível e não possa entrar num processo depressivo de melancolia a tentar viver sem a função de vida, pelo que o fato do filho vai puxá-lo a tentar reencontrá-lo novamente. Teria que mostrar a ele da estrutura da vida, de se lembrar dos momentos mais vivos e também reincentivar o controle, não é nem o controle, é buscar aceitá-lo, acolhê-lo na condição que ele está, e nos primeiros dias é um suporte. Dependendo do caso, do que ele possa se explanar, até pedir uma ajuda psiquiatra. E se tiver algum laudo na família, que já teve alguma outra pessoa que teve algum pensamento suicida diante de um luto, esse caso teria que ser mais ainda redobrado. Mas até a gente chegar nessa profundidade de informação, a gente não pode ser invasivo, tá, gente? É o acolhimento em primeiro plano. Deixa o cara falar. E aqui, vou falar uma coisa com vocês, normalmente ele não vai falar nada, ele vai sentar na sua frente e vai ficar calado porque ele não dá conta de dizer que o filho morreu. E nesse caso aí, Murilo, você não precisava nem inventar um caso. Eu vou lhe narrar o meu, do meu sobrinho, né, como eu já falei aqui outra vez. Menino lindo, forte, bem, do nada, pegou uma infecção, e dessa infecção era uma crise de garganta, dessa crise de garganta generalizou-se, ele veio a falecer. Você disse todos os adjetivos dele, você só não falou o nome do meu irmão. Todos os adjetivos. O filho preferido, o menino bom, não fazia as outras coisas erradas, era um menino espelho para todos. E veio a desencarnar, e para ele foi muito difícil. Na época eu não tinha nenhum conhecimento psicanalítico, mas daqui onde eu estou, e tem uns 500 a 700 metros, eu escutava ele gritar lá do salão dele, ouvindo as músicas, chamando pelo filho. Então, essa foi todas as estruturas que desmoronou na vida dele. E foi o apoio que nós tivemos junto dele, né? E mesmo assim, ele passou por situações muito difíceis. Graças a Deus que ele não tinha essa pulsão suicida, essa pulsão de morte. Ele se agarrava na saudade. Não de querer estar junto, mas na saudade do que aconteceu. E foi eu que vesti a roupa de André. Foi eu que fui buscá-lo. Fui eu que segurei o pai naquele momento. Ele bateu em mim e eu segurando os braços dele, só deixei ele à vontade. E eu peguei os meus braços, botei no caixão, vesti a roupa dele, né? E aquilo foi um luto muito difícil. Foi uma experiência própria que eu vivi e às vezes, como eu já falei para você da outra vez, né, que tem aquela música que ele escutava lá, né, não há ferrolho, eu acho que Andréia talvez conheça que é evangélica, não há ferrolho, não importa se não possa ser aberta, né? Eu como cantor sou triste. Mas aquela música, até chegou o tempo que eu lhe falei, eu vivenciava tudo novamente. O luto era temporal. Porque eu voltava do Tarcísio Maia, eu ia buscar o pai, eu vivenciava tudo aquilo. Até eu compreender que o que passou, né, tinha essa necessidade. Hoje, esse senso de controle que nós temos, do medo da morte em si, dessa vivência de ansiolítico, de termos que tentar controlar algo que não é controlado, algo que é biológico. E quando nós sentimos isso, que fazemos isso, e o apoio que nós possamos dar, aqueles que ainda não têm esse conhecimento, acreditem, é mostrar o ambiente acolhedor, deixar que essa criatura, como você mesmo falou, se exponha. Vai ter horas que a gente não tem o que falar. Vamos acolher, vamos escutar, vamos deixar que ele possa... vai ter hora que vai ter que extravasar, né? E esse apoio é fundamental para que daí, com esse tempo, nós possamos ajudá-lo nesse ponto de apoio.
E daí, aos poucos, nós vamos tentar direcioná-lo, não empurrando, mas convidando no seu tempo. Tá desligado, Murilo. Nós vamos trabalhar muita coisa, que vocês vão ver o tanto que esses estudos nossos, eles vão atravessar nossas próprias histórias, né? E vai nos cutucando aqui em lugares que vão nos fazendo reviver e trazer à tona novos sentimentos, novas emoções, e é por isso que a gente tem que ter análise pessoal, porque senão a gente estuda e depois surta. E a gente não pode ser o que estuda e depois surta. Eu lembro de uma coisa assim, qual é importante a análise pessoal? Era como se você, por exemplo, assim, no caso, a Andrea, né, que tem o trabalho dela de vendedora de imóveis, né? Se ela não tivesse a ferramenta do Google Maps, e tivesse que sair perguntando a informação, se não tivesse como é que a gente diz, do mapa, tem um branco agora, que você liga a localização, o quanto é importante essa ferramenta. Se você não tivesse o GPS, né, no caso, se a gente não tivesse o GPS, como era antigamente, hoje você põe a localização. Então, a terapia pessoal, a análise pessoal, é essa ferramenta que antes nós não tínhamos. E temos que usá-la na nossa condição de aprendizado que estamos. Teria me ajudado tanto. Eu não teria dado tantos rodeios para chegar no canto que eu teria que chegar. E às vezes nós não aceitamos isso. O nosso inconsciente quer nos prender naquela situação de qual emoção é mais favorável. E uma das coisas, André, que eu já percebi, quando o Murilo está olhando para a gente, os olhos dele se mexem nos óculos, ele quer falar e não consegue, ele está olhando a gente. E aí, já que vocês já estão pegando até minhas formas de fugir, de não falar, né? Eu vou encerrar agradecendo muito a participação. E eu vou falar uma coisa, gente. Cada vez mais eu me sinto na responsabilidade de falar. Não deixe, por momento nenhum, de fazer a análise pessoal de vocês. Nem a análise pessoal e muito menos a supervisão. Porque é essencial. Beleza? Para que nós que estamos começando, que não temos essa experiência. Né? É hiper, super indicado e necessário. Pelo menos é o que eu acho. Ok. Fiquem em paz até a nossa próxima semana. Abraço. Boa noite.